desta vez preparei aqui uma pequenina apresentação, justamente para que vocês possam guiar-se, mas já sabem que eu não ponho aqui os versículos todos, mas colocarei depois no lugar do costume, para quem quiser depois seguir, eu hei de colocar depois tudo naquele site que eu tenho, que é uma curta viagem, que tem os PDFs de todas as mensagens. E se tiverem dificuldades a chegar lá e precisarem, peçam para o meu e-mail, posso dizer, davidlmgomes@gmail.com, e eu envio o que precisarem. Bom, dito isto, vamos então falar de Oseias e vamos abordar a introdução. Há um ponto ou outro que eu vou acrescentar que não falei, já irão escutar, mas na regra já vou tocar naquilo que tinha tocado. O livro de Oseias, como eu tinha dito, não sei se recordam, já foi há algum tempo, é o primeiro dos chamados profetas menores. E o grupo dos profetas menores são 12, ok? São os últimos livros do Velho Testamento. Eu acho que é errado chamarem... claro que esta nomenclatura profeta menor não é inspirada por Deus. Foram os homens que assim o chamaram. Eu acho que está errado. Não tenho problemas de assumir isso. Porque quem somos nós para dizer que uns profetas são maiores e outros são menores? Esta ideia de nós classificarmos as pessoas tendo em conta aquilo que parece ser, está errada. E nós fazemos isso com muita frequência, mesmo no que toca a questões da fé. Temos muito hábito de classificar uns como sendo maiores e outros sendo menores. Mas eu quero-vos dizer que Deus é que sabe quem é maior e Deus é que sabe quem é menor. Porque Deus vê aquilo que é importante, Deus vê o coração. Nós vemos aqui o pacote, não é? Mas Deus vê o que está cá dentro de cada um de nós. E só Deus sabe quem é maior e quem é menor. E falamos disso muitas vezes, mas quando chegarmos ao céu vamos ter umas surpresas valentes. Vamos ter umas surpresas muito grandes. E, portanto, eu não acho Oseias um profeta menor, quero-vos já dizer. Eu acho Oseias, e também vou correr o risco em classificá-lo, mas eu corro esse risco, um grande profeta, apesar de ter feito um livro pequenino. E chama-se profetas menores porquê? Porque a mensagem que eles têm é condensada em livros pequenos. Então eles condensaram esses livros pequenos e chamaram esse agrupamento de profetas menores. E aos outros que eram maiores, com mensagens mais volumosas, os profetas maiores. Ok? Eu dei este exemplo, mas eu vou repetir porque tenho que ter amor para aqueles que não ouviram e que vão ouvir agora online. Eu depois do almoço, eu tenho que beber sempre um café. E de manhã, tenho que beber sempre um café. Mas depois do almoço, quando dá aquele sol e o café tem que ser mais forte. Eu não posso pedir um carioca. Eu tenho que pedir um café expresso. Porque sei que aquele menos é mais. E muitas vezes menos é mais. Aquela ideia de nós classificarmos certos livros. Este livro não tem muito sumo. Não, muitas vezes aquele livro pequeno com 4, 5, 6 capítulos. Olha, este domingo eu não estive cá, mas ouvi o livro de Ruth. É um livro que eu gosto muito. É um livro muito curto e é um livro muito rico. É um livro de café expresso super concentrado. Não é fácil de engolir, mas quando engolimos, aquilo dá-nos força para o resto do dia. Este livro, tal como a parte dos chamados profetas menores, não está colocado na Bíblia de forma cronológica. O que se passa aqui vai preceder o livro de Daniel, ok? Antecipa o livro de Daniel. Isto surge 130 anos antes de Daniel nascer. O livro de Oseias relata factos que se enquadram historicamente no segundo livro dos Reis, capítulo 14, até ao segundo livro dos Reis, capítulo 20. Esse é o período histórico de Oseias, ok? Introdução, continuando, já sabem que eu dedico um bocadinho à introdução. Oseias teve um ministério de aproximadamente 40 a 50 anos. Uns dizem que foi 40, outros dizem que foi 50 anos. Tendo como base Oseias 1:1, que diz assim: a palavra do Senhor que foi dita a Oseias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, um rei, Jotão, 2 reis, Acás, 3 reis, Ezequias, 4 reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Somando o período de reinado destes reis, chegou-se à conclusão que o ministério de Oseias deveria prefazer 40 a 50 anos. Não vou agora dizer se é 40, se é 50, mas há algo por aí, ok? Oseias dedicou-se a ministrar ao reino do norte, ok? Enquanto Isaías, seu contemporâneo, ao reino do sul. Não vou voltar a falar de datas, não vou voltar a falar disto. Isto aqui já é matéria que já saiu há 5, 6 testes atrás. Não vale a pena estar a falar mais em datas. Mas sabem perfeitamente o que aconteceu para que o Reino Unido de Israel se tivesse dividido. Ok? Todos já falámos sobre isto várias vezes.
quero que frisar, e é muito importante, que este reino do Norte, ok, tinha problemas comuns ao reino do Sul. Mas estava num estado de degradação pior. Mas os problemas eram os mesmos. E já vamos ver quais. Eu quero-vos dizer que os problemas da humanidade não mudam com o tempo. Podem, de tempos a tempos, ficar menor ou pior. Mas a gênese dos problemas são sempre os mesmos. É a distância de Deus. Quando um povo se distancia de Deus, há uma catadupa de problemas e de consequências a todas as esferas que vão acabar por acontecer e que, se materializando, em última análise, promovem uma destruição até de uma própria civilização. E isto não vale a pena estarmos a escamotear, é mesmo assim. Vemos neste tempo, no Reino do Norte, assim como havia no Reino do Sul, mas, repito, no Norte em pior grau, dois tipos de erros. Uma apostasia espiritual, em que aqueles que deviam ser um exemplo na lei eram impuros e não eram exemplo. Os sacerdotes estavam a ser um mau exemplo. Okay? Isto era uma apostasia espiritual e vemos uma desintegração social. Porquê? Porque os próprios reis, que também deveriam ser um exemplo e deviam promover o ensinamento da lei, estavam longe de Deus. E quando se juntam estas duas coisas, desintegração social levada a cabo por reis que não seguem Deus e uma apostasia espiritual levada a cabo por sacerdotes que não o buscam nem o fazem buscar, nós estamos a caminho da destruição, que é o caso do Reino do Norte. Ok? E isto é o que se passou no Reino do Sul também, mais tarde. Eu quero-vos dizer que isto é o que se passa hoje. Nós hoje em dia na igreja, quando digo igreja, falo igreja, corpo de Cristo em geral no mundo, nós vivemos dias em que aqueles que deveriam ser, mesmo os próprios responsáveis e quem sobe aos púlpitos, nos quais eu me incluo, ok, poderiam ser muito melhores. E se fossem muito melhores, todo o povo de Deus seria ainda muito melhor. E vemos também dias em que os líderes das nações deixam muito a desejar. E isso faz também que as nações estejam como estão. E quando juntamos estas duas coisas, nós vemos que o fim não deve estar muito longe. O que é que nós podemos fazer? Podemos fazer a nossa parte. Que é nós, como igreja, sermos melhor. Porque, eu quero-vos dizer, isto é muito sério. Nós podemos estar a contribuir para algo muito mau da nossa sociedade por não sermos a igreja que Deus quer. Quando nós somos a igreja que Deus quer, até a sociedade ganha com isso. E poupamos a sociedade de agravos maiores. A igreja é importante porque a igreja é importante porque a igreja é o sal que mantém a sociedade longe da putrefação. Quando a igreja deixa de ser sal, garanto-vos que a sociedade vai ficar putrefacta. Não é por acaso que quando a tribulação vier, será quando Deus tirar a igreja. Sai o sal, vem a destruição. Nós somos o que ainda mantém as coisas a funcionar. Não é para a nossa glória, é para a nossa responsabilidade. E isto é muito importante. Em 1936, eu contei-vos esta história na altura, vocês acho que a maior parte de vocês não sabia, e agora quem for ouvir, se calhar também não sabe, muitos não sabem, passou-se algo interessante. No discurso do rei Eduardo de Inglaterra, isso foi difundido, esse discurso em rádio foi difundido na Grã-Bretanha, no Reino Unido, mas também foi difundido numa rádio em Nova Iorque. E nessa rádio em Nova Iorque, houve alguém, despassarado, que tropeçou no cabo que fazia a ligação do Reino Unido para Nova Iorque. Não me perguntem como é que isso funcionou. Eu li bem. Era um cabo que fazia uma ligação. Não me perguntem mais. Acho estranho. Hoje é tudo Wi-Fi, é tudo sem limite, sem fios, mas havia uma ligação particular e aquele despassarado tropeçou nesse cabo e subitamente aquela ligação partiu-se. Bem, imaginem a pressão naquela rádio. Eles tiveram a promover aquela emissão do rei há imenso tempo. Estavam os holofotes em cima daquela rádio. Sob o responsável daquela rádio, e no meio daquele desespero, surge um engenheiro. Os engenheiros, benditos engenheiros. Então surgem os engenheiros e eu tenho uma ideia. O que é que tu vais fazer? Vou fazer isto. Ele pegou com uma mão numa parte do cabo e com a outra mão noutra parte do cabo e a comunicação foi feita com ele agarrar os cabos. E Nova Iorque conseguiu ouvir a mensagem do rei, porque aquele homem ligou os cabos com o seu próprio corpo. E a mensagem de rádio passou por ele. Porque nós temos ondas de rádio também. E ele percebeu isso. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que ser profeta é ser como aquele engenheiro. É unir Deus aos homens. Ser igreja é ser como aquele engenheiro. É pegar numa corda que está partida e unir Deus aos homens. Ser igreja e sermos crentes é sermos capazes de pegar uma coisa que está destruída e pegar na mensagem que Deus nos dá, interiorizá-la e depois processá-la e passar aos outros para que os outros ouçam.
Aquele exemplo daquele engenheiro mostra-nos o que é ser crente, mostra-nos o que é ser igreja, mostra-nos muita coisa, por isso é que eu gosto muito deste exemplo. E mostra-nos aquilo que Oséias foi. Oséias pegou uma mensagem que recebeu de Deus, difícil, interiorizou-a, viveu-a, experimentou-a, tipificou-a, para ilustrar verdades maiores ao seu povo. Ele uniu os dois cabos. Ok? Um profeta pode fazer 3 coisas. Estou quase a acabar a introdução. Pode proclamar, que é testificar um facto presente. Isto está a acontecer, isto não pode ser. Ok? Pode profetizar, que é proclamar um facto futuro. Isto vai acontecer, preparem-se, a não ser que mudem. E pode demonstrar, servindo ele próprio de exemplo, para uma realidade espiritual que Deus quer dar a entender. Que foi o que Oséias fez. Oséias, ele próprio, foi figura em ação de um filme, como se fosse um filme, em que ele foi o personagem principal, demonstrativa de algo que Deus queria ensinar ao povo, como usando a ele. Estão a ver? É como se, eu hoje não vou explicar a lição, eu vou-vos mostrar com a minha vida a lição que Deus vos quer ensinar. Foi o que aconteceu com Oséias. Ele foi um profeta demonstrativo e também profético, porque há ali partes também profecia. Ok? Ele foi um profeta demonstrativo, como se calhar nenhum outro foi até então, e já falámos sobre alguns, ok? E também ligeiramente profético, mas sobretudo demonstrativo. Até que Deus pede? Deus pede a Oséias para casar com uma mulher. Deus pede a Oséias, e vemos aqui no versículo 2. Não, antes disso. Eu já lá vou chegar. Mas posso dizer-vos já, Deus pede a Oséias para casar com uma mulher prostituta, sabendo de antemão que ela ia voltar a prostituir-se, e sabendo de antemão que isso em si mesmo era algo até ilícito perante a lei. Vejam, no final do culto, houve alguém que me perguntou, mas isso não vai contra a lei? Eu também me questionei sobre isso quando preparei este tema. Aliás, informei-me, e há crentes, e há pessoas que acham, pessoas que leem e estudam a Bíblia, que acham, há 2 versões para isto. Ou que a Bíblia quer dizer que ele se juntou a alguém que, com propensão para a prostituição no futuro e com propensão para ter filhos resultantes de prostituição do futuro, não que já o tivesse feito, ou, de facto, ele juntou-se com alguém que já tinha um histórico de prostituição e, portanto, e que repetiu mais tarde. Eu inclino para a segunda opção, porque nós vemos aqui, eu já posso antecipar o versículo 2, vai, toma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando do Senhor. E depois... E tomou... Onde é que está aqui? De Israel. Eu já vou chegar lá. Ele diz isto. Ele diz que isto é tal como Israel fez. Ou seja, histórico. Mas já vamos chegar lá, ok? Eu estou na parte final da introdução. É curioso que a raiz hebraica do nome Oséias é não vou dizer o que é, não sei explicar bem. Mas eu gosto... Sabe uma coisa? Eu estava a falar com o meu pai há bocado. Eu ia estudar hebraico, eu gosto muito da língua. Há umas séries hebraicas que eu volto e meio gosto de ver. E gosto da língua. Aquilo é especial. Pancadas, eu gosto. E um dia deste eu vou aprender porque gosto mesmo da língua. E por isso é que eu volto e meio cara a tentação de dizer as coisas. Não é para me armar, é porque eu gosto do spelling da língua. É mesmo por isso. E, portanto, o nome de Oséias deriva da mesma raiz etimológica que Josué e o próprio Jesus. E não é por acaso, porque a mensagem que ele tinha é uma mensagem de salvação, de misericórdia, de graça. E o próprio nome desse mensageiro tinha que ter alguma coisa a ver com o próprio Jesus. Eu acho que não foi por acaso. Ok? Então vamos continuar. Nós vemos do capítulo 1 ao capítulo 3 a parte pessoal de Oséias. Vemos aqui um conteúdo pessoal nestes 3 capítulos, em que no capítulo 1 e 2 vemos a esposa infiel. E no capítulo 3 vemos a aplicação dessa infidelidade à nação de Israel como sendo uma nação infiel a Deus, mas sempre no contexto pessoal, ainda que haja um paralelo no capítulo 3 entre Israel e Gomer, essa esposa infiel. E depois vemos, não agora, depois na próxima imagem, quando chegarmos lá, no capítulo 4 ao 14, o conteúdo público do ministério de Oséias, em que veremos do 4 ao 10 a nação de Israel inconstante, sempre focado no Reino do Norte, e do 11 ao 14 a manifestação da fidelidade de Deus sobre essa nação inconstante. Ok? Portanto, se eu tivesse que resumir Oséias numa frase, resumia assim: Oséias
É a mensagem sincera feita por um profeta triste sobre um Deus de coração partido. É a mensagem sincera feita por um profeta triste, porque é impossível estar contente com aquilo que Deus lhe pede, sobre um Deus de coração partido. Isto é um resumo de Oseias, ok? Nós lemos o versículo 2 e eu já expliquei aquela dúvida. Versículo 2. Há uma coisa que eu não falei. Porque a terra no final, porque é isso que eu queria dizer, eu não estava a encontrar. Estava no versículo. Ou seja, vai ter com mulher de prostituições e fiz prostituição porque, vejam o paralelo, a terra se prostituiu. Por isso é que eu não tendo certeza, eu acho que nestas coisas eu quando não sei, não vou dizer o que é, eu posso estar mais inclinado por uma opção, eu tendo-me a inclinar mais para o facto de já ter a ver um background nesta história da prostituição por parte de Gomer. Ok? Desviando-se do Senhor. E, portanto, Deus convida Oseias a uma peça de ficção, como eu já falei. Mas eu quero-vos dizer que Deus quer, e agora para fazer um paralelo para nós hoje, Deus quer que todos nós sejamos Oseias. Todos nós devemos comunicar ao mundo, porque o que Deus pediu a Oseias foi: eu vou-te usar a ti, como aquele engenheiro, mas vou-te usar a ti para comunicar ao mundo uma dor e uma dificuldade, para que nessa dor e nessa dificuldade outros possam chegar até mim. Podemos interpretar isso de todas as formas, mas foi isto que aconteceu. Vou-te dar uma dor, vou-te dar uma dificuldade, para que através da manifestação pública dessa dor e dessa dificuldade, outros possam me conhecer. Tentativa, porque o povo continuou a rejeitar, mas foi uma tentativa que Deus deu a Israel. Ok? E o que é que Deus nos pede hoje? Paulo disse: sede meus imitadores. Então eu vou citar o que é que Paulo fazia. E como imitadores de Paulo devemos fazer o mesmo. Eu vou citar Filipenses 3, 8 a 10. E eu vou parafrasear, ler partes. E, na verdade, ou seja, o que ele vai dizer não é mentira nenhuma, é um facto. E é um facto importante, verdade. Tenho também por perda todas as coisas. Ou seja, ele abdica de tudo, ele não se importa de perder tudo, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições. Ele abdica de tudo, ele não se importa de pôr tudo em segundo plano, em terceiro plano e quarto plano, para que possa ser usado por Deus como aquele engenheiro que une as pontas e comunica aos outros as próprias dores, as marcas de Cristo. E muitas vezes muitas vezes nós temos vergonha de dizer aos outros as nossas dificuldades. Muitas vezes temos vergonha de dizer aos outros temos vergonha de mostrar as marcas, as cicatrizes. As marcas e cicatrizes são para serem mostradas. São as marcas que fazem outros poderem chegar mais próximo de Deus. Aquilo que nós achamos que muitas vezes é uma vergonha, escondemos. E aquilo que achamos que muitas vezes é um mérito, que não é, que é uma vergonha, mostramos. O mundo está assim. E mesmo nós também. Nós gostamos de valorizar o que não tem importância e gostamos de esconder aquilo que tem muita importância. Muitas vezes chegamos ao pé de alguém e dizer assim: olha, eu fiz esta asneira. Passei por isto, Deus ajudou-me. Não ter vergonha de assumir o erro. Essa pessoa pode ser ajudada com a nossa marca, com a nossa cicatriz. Nós não somos pessoas perfeitas. Nós estamos muito longe disso. Nós somos pessoas pecadoras, salvas pela graça de Deus, que dependem de um Deus perfeito. E nós temos que viver procurando ser perfeitos, procurando não falhar, mas quando falhamos não temos de ter vergonha de mostrar as marcas. E além disso, não temos de ter vergonha de assumir as dificuldades. Por exemplo, que culpa tem alguém de ficar doente? É uma dificuldade. Mas podemos ser fiéis na forma como vivemos a nossa doença. E ao fazermos isso, poderemos, na comunicação das aflições, dar um bom testemunho e fazer com que outras pessoas cheguem mais perto de Deus. Isto é um exemplo. Podia usar outros. Podia usar muitos outros. Ok? E, portanto, Oseias é-nos mais próximo do que vocês imaginam. E é um exemplo para nós, se calhar melhor do que aquilo que nós todos imaginávamos. Todos nós devemos ser Oseias. Capítulo 1, versículos 3 e 4. Tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Gomer vem do original Gamar, que significa criada para um fim.
Aquela mulher foi criada para um fim. Vós pensamos, mas porquê é que tinha que existir esta mulher? Porquê é que tinha que existir a maldade? Porquê é que tinha que existir o erro? Porquê é que tinha que existir essas coisas erradas? Tudo o que existe, Deus não criou o mal, mas Deus permite para um fim. Tudo o que existe, existe porque Deus permite. E só por isso é que nós devemos ficar descansados. Porque se não fosse importante, Deus não permitia. Aquela mulher foi criada para este fim. Para ser um peão no caminho da vida de Oseias, para Deus poder usar Oseias para a bênção de outros, como nós hoje aqui. E a igreja também foi criada para um fim. Porque há um paralelo entre Israel e Gomer, e deixem-me dizer-vos, sem eles saberem, também há um paralelo entre a igreja e Gomer. Nós fomos também criados para um fim. Nós fomos criados também cheios de pecado, como Gomer, salvos pela graça de Deus, lavados pelo sangue purificador de Cristo, e agora sim, confiados na obra redentora de Cristo, criados para um fim. Como, por exemplo, conhecer Deus, manifestar as comunicações das aflições, aquela passagem que nós acabámos de ler, tudo isso, para esse fim e para muitos outros. Fomos criados para um fim, tal como Gomer, e este nome de Gomer é especial por isso. Então o primeiro filho foi Jezreel, que significa Deus espalha. Aquilo que Oseias está a dizer ao povo é, olha, sabe uma coisa? Eu vou ter um filho e vou ter que dar um nome de Deus espalha. Coitado de Oseias. Para que vocês percebam que vocês, Israel, Reino do Norte, vão ser espalhados. Vão ser completamente espalhados. Claro que eles não acreditaram naquilo que Oseias disse, porque foram mesmo espalhados. Isto aconteceu porque em 722 a.C. os assírios vieram, passado pouco tempo do que ele escreveu, e tomaram o Reino do Norte. E sabem o que é que os assírios têm o hábito de fazer quando tomam um povo? Investiguem se quiserem, não estou a inventar. Eles espalham os povos conquistados pelo Império. Eles espalham o povo. O povo nunca mais fica junto, fica completamente espalhado pelo Império. Para quê? Para que eles possam se misturar com gente de outros povos, para que a cultura seja diluída, a adoração ao seu Deus seja perdido e para que a identidade como povo seja contaminada. São espertos. Eram espertos. Mas Deus permitiu isso. E antecipou isso. Vocês vão ser espalhados. E aconteceu. E aconteceu. Ok? Versículo 6. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E lhe disse, põe o nome de Lo-Ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Lo-Ruama significa sem misericórdia. Outro filho de Oseias com um nome difícil. Eu vou ter um filho, outro filho, pessoal. Este nome vai ser menina, vai se chamar sem misericórdia. No mercy. Sem misericórdia. E, portanto, isto é o que vai acontecer em Israel. Deus não vai dar misericórdia nenhuma para Israel. Eu vou arrasar, vou espalhar e vou fechar a porta da misericórdia a Israel. Para que Israel ainda pudesse, no final... Sabem que o Oseias, tal como o Jeremias, foi profeta da 12ª hora. O Jeremias assistiu à destruição do Reino do Sul. E Oseias assistiu à destruição do Reino do Norte. E ser o profeta para os últimos tempos é a prova que são os profetas maiores. Porque Deus não dava esta tarefa aos profetas menores. Porque enfrentar bons tempos, todos enfrentam. Mas ser o profeta que fecha a porta tem que ter mérito. Portanto, desculpem, Oseias para mim é um profeta grande, não um profeta menor. Não vou chamar mais o Oseias, tal como o Isael, o Azarias e o Ananias, dos chamados Sedraque, Mesaque e Abednego. Para mim o Oseias é um profeta grande, não é um profeta menor. Mas se serem menor eu não vos vou chatear, está tudo bem, ok? É só uma forma de expressão, vocês entendem. Versículo 8 e 9. Depois de haver chamado Lo-Ruama, concedeu teve um terceiro filho. E lhe disse, põe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, e nem eu serei vosso Deus. Que Deus dizer, não vou ser vosso Deus. Vós não sois meu povo. Bom, há aqui uma coisa interessante. No hebraico, a palavra Lo significa não. Sempre que existe Lo, é um prefixo que vai anular a palavra seguinte. Ok? Se Ami significa meu povo, ok? Lo-Ami significa não meu povo. Se Ruama significa misericórdia, Lo-Ruama significa sem misericórdia. Ok? E é isto. Os dois. O Jezreel não tem Lo. Mas estes dois têm Lo. E, portanto, isso é um prefixo que anula a palavra seguinte. Ok? Isto é importante saber.
Porque daqui a pouco vamos voltar à questão do ter ou não ter law com boas notícias. E esta forma de interpretar o law tem a sua importância. Vocês já vão ver. Versículo 10. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. Desculpem, mas este versículo caiu aqui porquê? Estamos a falar de desgraça, que vocês vão ser espalhados, vão ser destruídos, não vão ter misericórdia convosco. Já não sou o meu povo, não eu sou o vosso Deus. E depois de repente cai aqui uma coisa tipo raio de luz, tipo como Isaías, que tinha havia raios de luz no meio da escuridão. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E quando será que no lugar onde se lhes dizia vós, não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os todavias são importantes na Bíblia. Eu falei nisso na última vez, aliás, falei em tudo o que está aqui, na última vez que vos falei sobre Oséias, e tenham paciência, mas o todavia é muito importante. Ainda bem que existem todavias na Bíblia. Porque quando nós achamos que o cenário está a preto, e quando Deus, mesmo o próprio Deus, diz, já não és meu povo. Quando diz, é porque isto é uma coisa, isto é um contexto que eu não encontro na Bíblia em mais nenhum lugar. Deus dizer, não és meu povo, e dizer, eu vou-te juntar a seguir, desculpa, mas isto aqui para mim é único. Logo a seguir, no mesmo capítulo, no mesmo contexto. É prova que Deus mudou de ideias? Não. É prova que a misericórdia de Deus é muito superior ao nosso entendimento. E que a lógica de Deus está muito além da nossa capacidade de poder interpretar. E que Deus se preocupa mais com o bem-estar do que o seu povo do que nós imaginamos que Deus se preocupa connosco. Porque o mesmo Deus que dá a palmada também dá o abraço a seguir. E diz, a palmada é por um motivo, para que no fim vocês estejam mais próximos de mim do que uma vez imaginaram. E por isso é que levam a palmada agora. Estão a perceber? Este ato corretivo de amor. E esta passagem é muito importante. Por exemplo, quantas vezes nós temos os nossos problemas? Eu vou dar alguns exemplos. Falta de dinheiro, mas porque é que vocês se imaginem e agarrem-se isto e digam, todavia, falta saúde e temos aqui muitos irmãos doentes. Agarrem-se a isto, todavia. Falta paz, há pessoas que vivem um inferno em casa. Ou vivem um inferno no trabalho. Desculpem a expressão de inferno. Saltou-me. Vivem um ambiente difícil. Pronto. Todavia. Falta amor, falta emprego. Todavia. Deus tem sempre um todavia para cada um de nós. Mesmo quando nós achamos que Ele já nem gosta de nós. Deus disse, já não és meu povo. Todavia. Não deixem o diabo vos enganar. Quando Deus vos disser na cabeça, Deus, estás perdido, não tens hipótese. Lembrem-se disto. Oséias 2, 10. 10. Todavia. Ok? E há aqui um todavia nas cartas de Paulo, que eu queria citar. Estás a falar, mas isso é Velho Testamento. Não há verdades que são interdispensacionais. Eu cito Efésios 2 e leio 3 a 6, apenas algumas partes. Entre os quais, todos nós, povo de Deus, nós, Igreja Corpo de Cristo, nós, Igreja da Quinta do Conde, também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, todavia, podia ser traduzido por todavia, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, e nos ressuscitou, etc. Mas, todavia, apesar de nós estarmos num estado péssimo, como a Gomer, como Israel, a Igreja também, no estado antes de ser unir a Cristo, todavia, mas Cristo. 2:1. Dizei a vossos irmãos a mim e a vossas irmãs Ruama. Eu gosto deste versículo, porque não há lo. Dizei aos vossos irmãos, àqueles que não tinham misericórdia, agora já não há lo Ruama. Há misericórdia, há Ruama. Há aqueles que já não acham que fazem parte, que Deus já não gosta deles, que era o lo a mim, que já não sois meu povo, digam eles a mim. Para Deus, tu continuas a ser povo dele. Isto é bom. E quando percebemos o lo e o deixar de ter lo, percebemos uma grande lição. Nós temos muita ideia de que Deus não quer o melhor para nós. E que Deus não gosta muito, não nos quer dar aquilo que nós queremos. Há coisas, eu gostava tanto disto e Deus não me quer dar. Deus não gosta de mim. Até eu vou fazer a minha vontade, porque a minha vontade é melhor. Porque eu quero ter aquilo que eu quero, que eu sei que Deus não quer. Eu quero-vos dizer que Deus está desejoso de tirar os lows da nossa vida.
Deus está desejoso de abrir as portas da misericórdia, de abrir as portas para nos sentirmos dele e ter paz. Só temos que fazer a nossa parte de confiar nele. Deus não é um Deus mau. Deus não é um Deus que gosta de carregar, gosta de castigar, porque esse Deus, logo a seguir de dizer tudo isso, também dizia: vocês serão grandes como a areia do mar, eu quero-vos perto de mim. E digam a esse povo, que eu sei que vai errar, porque o povo não tinha errado ainda, mas eu antecipando que vai fazer a asneira e que vai passar um mau pedaço, mas digam: Ruama, a mim, a misericórdia para vocês, que vocês vão recebê-la mais à frente, em baldes, e a mim serão o meu povo novamente. E isto é importante, ok? E que sirva de esperança para nós. 2, 14 a 19. Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei as suas vinhas dali e o vale da Acor por porta de esperança e ali cantará como nos dias da mocidade, como no dia em que subiu a terra do Egito. Versículo 20. E desposar-te comigo para sempre, desposar-te comigo em justiça, em juízo e benignidade e em misericórdias. Antes de falar sobre isto, quero-vos dizer uma coisa que não disse na última mensagem. Foi pedido a Oséias para ir buscar novamente aquela mulher que se tinha extraviado e que estava em prostituições. E eu quero fazer aqui um paralelo importante, acho que devo dizer. Muitas vezes tem-se a ideia, nos casamentos, que o adultério é o fim do casamento. E, portanto, vamos pôr tudo no lixo, cada um segue a sua vida. Se à altura temos de falar sobre o assunto, é agora. Estamos a falar sobre isto. A Bíblia é clara a dizer que cada um faz o que quer. Cada um faz aquilo que entende perante Deus. Mas ele é clara e diz como é que devemos fazer. Devemos dar uma oportunidade, mesmo perante o adultério, de haver pacificação. É difícil, mas deve ser feita essa tarefa. Porque Deus abomina o divórcio. Ok? E, portanto, deve ser feita todas as tentativas para haver pacificação no casamento. E Oséias, o facto de ter ido ter com a mulher, estando a mulher em prostituições, eu acho que é paradigmático também do que Deus quer no que toca também ao casamento. Ok? Se depois outra pessoa quiser continuar nas prostituições, como no caso da Gomer, isso é um problema da Gomer. Mas Oséias fez a sua parte. E eu acho que isto é uma coisa que muitas vezes não se fala, e eu acho que é importante porque eu acho que tem base bíblica. E há coisas que eu acho que são interdispensacionais, porque eu nunca vi Paulo a negar isto. Nem Paulo dizer outra coisa qualquer sobre isto. É importante, é difícil, muito complicado, até porque eu acho que com uma quebra do casamento com o adultério, há muita coisa que se quebra, praticamente toda a linha de casamento se quebra, mas ser capaz de sermos Oséias e irmos tentar pacificar e tentar perdoar, eu acho que é aquilo que se pede a nós crentes. Se não formos capazes de fazer isso, nós não estamos a comunicar algo diferente ao mundo. Eu acho que isto é importante. Dito isto, Deus promete aqui um futuro de esperança. Esta é uma passagem muito especial. Diz que eu a atrairei e levarei para o deserto. E lhe falarei ao coração. Muitas vezes Deus fala-nos ao coração no deserto. Muitas vezes Deus atrai-nos, não é no rebuliço da cidade, é no deserto. Muitas vezes Deus muda os corações, é no deserto. Muitas vezes nós não estamos nem aí, então Deus dá-nos uma tareia, ou manda-nos ao chão, e nós só engolimos pó. Nós estamos no deserto. Mas é aí que Deus nos fala ao coração. E muitas vezes precisamos de comer pó para que o nosso coração seja mudado. E muitas vezes outros que vêm de feitas asneiras e vivem na asneira precisam de comer pó para que o seu coração seja mudado. E muitas vezes a dor é bem-vinda. Às vezes pensamos assim, coitadinho, está a passar por isto. Não, se calhar, que graça que ele teve da parte de Deus, ou ela teve da parte de Deus, porque isso pode ajudar essa pessoa a mudar. Muitas vezes a dor em si mesma, seja de qual forma for, é uma dádiva que Deus dá para que a pessoa, experimentando esse deserto, possa se transformar numa pessoa melhor. E, portanto, isto eu acho que é importante. E há aqui uma passagem que eu gosto muito, que está no versículo 19. E desposar-te comigo para sempre, desposar-te comigo em justiça e em juízo e em benignidade. Esta palavra benignidade é sed, ou reset. E é uma palavra que me persegue, ou melhor, eu persigo-a. A palavra está onde deve estar. Eu é que a persigo. Quanto mais eu percebo disto, mais me constato que esta palavra aparece em circunstâncias muitíssimo mais profundas do que aquilo que alguma vez serei capaz de compreender e de vos transmitir.
É 7 para mim, são 10 mil cabos. 10 mil cabos que vêm e eu consigo pegar em 5 ou 6 e faço a ligação. Mas há outros 9.990 cabos por conseguir comunicar que eu não sou capaz de vos transmitir. Eu apanho os cabos que consigo com esta mão, quanto a palavra é 7, mas não consigo transportar mais. Porquê? Porque a palavra é 7 transmite-nos muita coisa. Transmite-nos amor, fidelidade, benignidade, lealdade. É como se o próprio Deus... Eu não digo nenhuma heresia em dizer que o próprio Deus, acho que escolheu a palavra é 7 para se autorrepresentar. Porque quem é 7 é contra tudo aquilo que é divino. E contra tudo aquilo que deveria ser a nossa marca, como cristãos. Por isso eu gosto da palavra é 7. O capítulo 3 é dos mais especiais da Bíblia. Eu estou a despachar-me, está bem? Estou quase a acabar. O capítulo 3 é dos mais especiais da Bíblia, apesar de estar na primeira, mas a segunda parte é muito rápida. Porque nos fala da redenção como poucos, ok? Fala-nos mesmo de redenção. Eu não tenho agora... ele comprou, o Oséias comprou-a por 15 peças de prata e diz, tu ficarás comigo, serás minha, etc. Ok? Ele foi comprá-la. Sabem onde é que se comprava os escravos? Era nas praças. Vocês viram aquele filme O Gladiador? Agora está a ser o segundo Gladiador, ok? Eles foram para um mercado. E apareceu lá o gladiador, o chefe dos gladiadores, e foi comprar os gladiadores, lá o Russell Crowe e o outro senhor, naqueles mercados, aquelas ágoras romanas. Eram ágoras romanas, eram praças. Ok? E no grego, ágora... aliás, no grego, redenção significa exagorazos, que é sair da ágora. Porque era na ágora que estavam os presos. Era na ágora onde estavam os escravos. Então a redenção, quando nós percebemos que era na ágora, na praça onde estavam os escravos para venda, agrilhoados, acorrentados, e vemos que a redenção é exagorazos, nós percebemos que redenção, e usando esta terminologia histórica é giro, é como se eu fosse à ágora e pagasse o preço pelos escravos e dissesse, agora vai. Foi o que Deus fez por nós. Nós estávamos ali presos, com algemas, e Deus chegou-se ao pé de nós e tirou-nos as algemas, abriu, pagou o preço pelo seu sangue e agora, exagorazos, vai-te embora, vai à tua vida. Isto é a redenção. E foi isto que Oséias fez. E por isso Oséias é um profeta demonstrativo. E tem o nome de Jesus. Porque foi isso também que Jesus fez. Percebem estes paralelos todos? Isto é muito profundo. Ok? Entramos rapidamente na última parte. E eu quero-vos, de uma forma muito sucinta, dizer-vos o seguinte. No capítulo 4, aliás, nesta última parte, nós vamos do 4 ao 10, nação de Israel constante, e vemos aqui três grandes falhas de Israel, que são três grandes falhas também nossas hoje. 4:1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem é 7, benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Sabem que uma das marcas de uma igreja fraca eu não estou sempre a falar no mesmo, é uma igreja sem asset, é uma igreja sem benignidade, sem manifestação daquilo que Deus é. Mas isso é impossível que haja, seja o que for, sem haver verdade. Sem haver Bíblia. Ok? E então, qual foi... versículo 6 também. E o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Porque não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Vocês estão a ver as consequências quando nós nos esquecemos de Deus? Há consequências para os nossos filhos. Deus vai castigá-los? Não necessariamente. Querem ver uma consequência? Se eu não ler a Bíblia, eu não tenho Bíblia para poder ensinar aos meus filhos. Se eu não estudar a Bíblia, eu não sou influenciado pela Bíblia. Eu não posso ser um bom exemplo para o meu filho. Ele também não vai ler a Bíblia, porque não vai ver a Bíblia em mim. Então, também me esquecer dos teus filhos. Deus não precisa fazer nada. Deus esquece... Quando Deus, no fundo, diz, eu vou me esquecer... Se tu não queres saber da minha lei, eu vou me esquecer dos teus filhos. O que é que isso quer dizer? Pode querer dizer muita coisa. Pode querer dizer mesmo, efetivamente, que Deus se vai esquecer. Mas nem precisa de fazer nada. Porque eu, quando não faço a minha parte como pai, o meu filho vai se esquecer. Não, mas o pai pode não ser bom ou mãe, mas os filhos têm a sua responsabilidade, é verdade. E há filhos que são muito melhores que os pais. E eu espero que eles sejam muito melhores que eu. Fico contente, ficaria muito contente. Mas, se eu não fizer a minha parte, eles vão se esquecer.
Isto é muito importante. Portanto, a primeira coisa que o erro deles, que é um erro que nós também temos, que eu vejo na igreja hoje em dia, é que não se dá valor à palavra de Deus. A lei é ignorada. E isto tem consequências. E a Bíblia diz, é clara, não é o povo da Assíria, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Estão a ver bem as palavras? O meu povo, Israel, o povo a que eu prometi tudo e mais alguma coisa, que eu amei, que eu escolhi, que eu protegi, que eu cuidei, que eu tirei do Egito, e eu permiti que a destruição lhes tocasse, porque eles não perceberam que isto era a única coisa que os podia proteger. Quando nós passamos a ver a Bíblia como aquilo que nos pode proteger e não aquilo que nos pode tirar, talvez percebamos que aquilo é aquilo que nós precisamos mais. O problema é que achamos que a Bíblia quer-nos tirar alguma coisa. Quer-nos tirar a liberdade da ação, quer-nos tirar alguma coisa que nós queremos muito, quando a Bíblia é justamente aquilo que nos protege. E quando nós metemos isso na cabeça a sério, até nós somos protegidos de destruições maiores no futuro. Mas isso, muitas vezes, temos que comer pó para aprender. E por isso é que Deus nos leva ao deserto, muitas vezes. E nós não gostamos, mas faz falta. 2 Pedro 3,18, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo é algo para nós hoje também. Segundo erro, confiança errada. Eu vou agora citar, esqueçam, não vamos ter tempo, e eu não quero fazer a minha Isaías parte 2, quero fazer isto muito longo. No capítulo 5, nós vemos isto no versículo 13, eu vou citar. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu ao rei Jareb. Confiança em tudo menos em Deus. Mais, versículo 8, Efraim se mistura com os povos. Efraim é um nome que é dado a Israel. Porquê? Porque a tribo maior de Israel era Efraim. Assim como a tribo maior do sul era Judá e o povo do sul era chamado Judá pela tribo maior que tinha, Efraim, sendo a tribo maior de Israel, muitas vezes Deus chama a Israel, o reino do norte, Efraim, porque a tribo maior era Efraim. Percebem? Ok? E aparece 17 vezes neste livro, em substituição do reino do norte de Israel. Efraim. E isto diz respeito ao reino do norte. Ok? Então, mistura-se com os povos. Os estrangeiros lhes comeram a força, versículo 9, e ele não o sabe. São enganados, são enfraquecidos, e porque não têm conhecimento, não têm olhos para perceber que estão a ir para o fim. É que isto é muito grave. É que quando nós não buscamos a Bíblia, nós não só somos distraídos, mas nós somos destruídos sem perceber que estamos a ser destruídos. Porque temos a guarda toda em baixa. É como se as nossas cepos de proteção estivessem aqui. Qualquer um salta. E o pior é que nós estamos tão tontinhos, é que nem vemos que estamos a cair no poço. Achamos que está tudo em festa. Até que um dia nos vemos no meio do lodo. O que é que me aconteceu? Deus é mau para mim, Deus não gosta de mim. Não. É como o outro, não é? Os filhos, não é? Então, também temos aqui que Efraim é um bolo que não foi virado. Versículo, está entre o 8 e o 10. 7, deixa-me ver. 7, 8. É um bolo que não foi virado. Sobre isto quer dizer uma coisa muito simples. Vocês quando fazem um panqueca em casa, eu já expliquei esta analogia, desculpem, vocês já ouviram isto, vão ouvir outra vez por amor àqueles que não ouviram online. Quando fazem um panqueca em casa e se queima muito uma das partes, e já me aconteceu, não fazer panquecas, fazer outras coisas, e aquilo fica muito queimado de um lado, geralmente porque eu me esqueço, a outra parte tendencialmente fica sempre mais crua. Certo ou não? Se uma fica mais queimada, a outra parte fica mais crua. O que é que vocês fazem com aquilo, geralmente? Aquilo é para o lixo. Porque depois, se vocês querem dar mais calor na parte crua, a outra fica mais torricada ainda. Aquilo é como aquelas torradas que ficam pretas, não há volta a dar. Só se for a mesma única torrada de casa e estejam todos cheios de fome, é que vocês rapam aquilo tudo e comem aquilo. Mas não dá. O que é que Deus faz com um povo que é comparado a um bolo que está queimado num lado e está cru no outro? Sabe o que Deus disse em Apocalipse à igreja de Laodiceia? Não és frio nem és morno, nem és quente, és morno. Vomitar-te da minha boca. O que é que se quer dizer com isso? Se fosse frio, aquecia, ficava bom. Se fosse quente, arrefecia, ficava bom um bocadinho. Mas quando está morno, aquilo não se aproveita para nada. Um povo que esquece a lei de Deus é um povo que Deus não usa. Vai para o lixo. Não tem utilidade para Deus. É como um bolo cozido num lado, mas cru do outro. Estão a perceber a analogia? O que Deus está a dizer a Reino do Norte é Efraim, para vocês, para mim, sou como uma panqueca esturricada de um lado e crua do outro. O que vou fazer com vocês é entregar-vos à Assíria. Eles que metam vocês no lixo durante um tempo. Até que eu vos atraia para o deserto e vos recupere como nação e voltem a ser a nação que eu sempre quis para vocês. E um dia há de chegar. É isto que Osé está a dizer. Profeticamente. Demonstrativamente e profeticamente. Ok?
Porquê? Porque eles confiaram, não é só pela lei, não temos cá a lei, porque fizeram confiança nos homens. Ok? Isto é muito importante. Nós não confiamos em mais ninguém a não ser em Deus. Porque mais ninguém nos pode valer a não ser Deus. Mais ninguém. Eu não tenho tempo para continuar, infelizmente. E a terceira coisa que eles faziam errada, está em 4:17, Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o. Há aqui duas passagens difíceis. Já não é o meu povo. E Oseias a dizer, não faças mais nada a este povo. Deixa-o. Porquê? Está entregue aos ídolos. Vemos agora uma época de idolatria. Este campeonato da Europa de futebol é só idolatria. Aquela parafernália à volta do Ronaldo, aquilo já enjoa, desculpem a expressão. É idolatria. Até eles dizem mesmo, o meu ídolo. Nós já ouvimos aquilo entre 16 sai a 300. Mas que é isso? Que é isso do meu ídolo? É que já não têm vergonha de dizer o que é. São ídolos, são. Eu gosto de futebol. Não tem problema nenhum dizer que gosto. Mas tem que reconhecer que à volta desse campo existe muita idolatria. Tem que haver moderação. Ok? E como em tudo na vida, há muita coisa que pode ser um ídolo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. E podemos começar em A, acabar em Z. Podemos ficar aqui a noite toda a falar sobre potenciais coisas que podem ser ídolos. E eu também não tenho tempo para isso. Nos capítulos 8 a 10, Oseias prevê o castigo sobre Israel. Há aqui uma coisa que eu saltei, eu não sei o que eu saltei, eu vou-me lembrar do que eu saltei quando terminar, mas é porque Deus não quis que eu falasse. Mas continuando, e diz no capítulo 8, versículo 13, Israel rejeitou o bem. Há traduções que dizem, Israel rejeitou o Deus que é bom. Eu gosto desta tradução. Rejeitou aquele que lhe podia valer, o inimigo persegui-lo-á. Nós, quando rejeitamos o Deus, em última análise, depois de muita rejeição, Deus entrega-nos. E o inimigo que nós queríamos, e o inimigo que era para ser o nosso aliado, esse vai nos perseguir. Ok? Porque semearam vento e cegarão tormenta. 8:7. 9:7. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição. Existem algumas leis no que toca à agricultura espiritual. Eu falei nisso na última vez que falei sobre Oseias. Agricultura espiritual. Nós colhemos sempre o que semeamos. É a primeira regra. Se eu semear laranjas, eu vou colher laranjas. Se eu semear batatas, eu vou colher batatas. Ok? Posso colher mais ou menos consoante o cuidado que eu tiver com a sementeira e com o meu grau de conhecimento da agricultura e com a minha dedicação como agricultor e até com as condições de agricultura, do sol, da água, tudo. Agora não vou falar agora sobre agricultura. Colhemos o que semeamos. Se semearmos coisas boas, vamos escolher coisas boas. E isto é um facto importante. Mas se semearmos coisas más, nós também vamos escolher coisas más. E sabem qual é o rácio de colheita? Nunca é proporcional ao rácio da sementeira. É infinitamente maior. Semearam vento, cegarão tormenta. Lembram-se daquele rapazito que entregou, abdicou, semeou 5 pães e 3 peixes, agora perdi-me. 5 pães e 3 peixes. 5 pães. Eu troco-me sempre com os números desses. Eu vi há dias uma coisa na internet que tinha mesmo os desenhos dos peixes e dos pães, achei aquilo giro. É isso. Entretanto, esse jovenzinho foi especial porque ele semeou uma coisa boa. Mas ele recolheu quanto? Ele colheu igual. A lei da retribuição é sempre infinitamente maior. Agora, alerta. Funciona para os dois lados. Funciona para bem e funciona para mal. Quando semeamos disparate, também colhemos infinitamente mais disparate. Quando semeamos coisas erradas, também Deus não nos vai poupar de colher carradas, baldes de coisas erradas. E percebamos que com Deus não se brinca. E Deus avisa. Deus diz, vocês vão colher, se vão semear batatas podres nas sementes, vocês vão colher o campo todo de batatas podres. Preparem-se para isso. Tenhamos cuidado com aquilo que nós semeamos. Porque esta questão da parte negativa deve-nos levar a pensar. Para terminar mesmo, do capítulo 11 ao 14, nós vemos a última secção em que Deus, no capítulo 11, fala a Israel como sendo uma criança fugitiva.
Quando Israel era menino, capítulo 11, versículo 1 a 4, eu o amei, eu do Egito chamei o meu filho, a relação entre Deus e Israel como menino. Vemos depois, no capítulo 12 e 13, Deus a tratar Israel como adolescente rebelde. E é curioso, no capítulo 14, Deus a tratar Israel como um adulto. E termino lendo o capítulo 14. Mas há aqui uma coisa tão gira que eu queria vos dizer, que acho que é no capítulo 2, porque ainda não foi ontem que eu vi, quando eu falo naquela do S7, onde é que está aquela passagem de benignidade? O versículo 2, capítulo 2, versículos 19 e 20, nunca se esqueça, quando virem aqueles judeus com aquelas caixinhas colocadas aqui e aqui, eles têm lá dentro uns versículos, sabem quais são? São estes, 2, 19 e 20. E desposar-te comigo. Eles estão sempre a sonhar com este casamento final. Verdade seja dita. Eles são uns permanentes, eles estão sempre à procura disto. Desposar-te comigo para sempre, desposar-te comigo em justiça, em juízo e em E7. E em misericórdias. E desposar-te comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Eles repetem aquilo. E repetem o versículo 19 e o versículo 20 do capítulo 2. E eu é isso que estava a esquecer, queria vos dizer. E agora, quero ler convosco o capítulo 14, que são 9 versículos, e termino. Converte, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Expulsa a iniquidade e recebe o bem. Nós não vamos receber o bem se não expulsarmos a iniquidade antes. Não nos salvará a Síria. Aquela confiança que tínhamos na Assíria, são esses que nos vão atacar. Não iremos montados em cavalos, e às obras das nossas mãos não diremos mais, tu és o nosso Deus. Estão a ver aqui a questão da confiança, da idolatria, toda num versículo só. Tudo aquilo que vocês confiavam nos outros vai cair por terra. A idolatria não te vai valer de nada, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu cerrarei a sua perversão e eu voluntariamente os amarei. Deus faz o que faz de forma voluntária. Quando Deus diz, eu vou-me, lo ruama, lo a mim, e depois diz ruama e a mim, não o faz porque tem a obrigação de o fazer. Ele faz voluntariamente. É porque Deus é si mesmo em amor puro, em estado puro. E deseja reconciliar-se com um povo que não merece. Toda a ação de Oseias deve exprimir um ato de amor que é voluntário. Eu não tenho tempo para falar sobre isto. Porque a minha ira se apartou deles. E eu serei para Israel como o orvalho, ele fluxará como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergonhas e a sua glória será como a da oliveira e o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide e a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim, que é Israel, dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Já não querem saber de idolatria para nada. Eu tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para quem entende estas coisas? Agora faço-vos a pergunta. Quem é que é sábio para perceber isto? Somos sábios para entender isto? Prudente para que as saiba. Prudente para que as conheça. Prudente para que evite os erros do povo do tempo de Oseias. Agora, porque os caminhos do Senhor são retos. Os caminhos do Senhor não são tortos. Os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Que o Senhor nos abençoe. Havia uma música que não vamos passar, já passámos na última vez, mas que supostamente vai passar na mensagem online e que todos nós nos possamos sentir mais inspirados a estudar os livros de profetas supostamente menores, como Oseias. Que o Senhor nos abençoe.